E aí, alunos, sejam bem-vindos. Vamos então iniciar mais uma aula de educação física. Eu sou a professora Rafaela Pinheiro. E agora, o que será que a gente tem para a nossa aula? Vamos ver? Aula de número 9, revisão e avaliação. Muito bem, então vamos rever os pontos importantes abordados dentro dessa unidade. Vem comigo. Muito bem, então para começar esse momento de revisão, vamos falar aqui, relembrar aspectos relacionados à realidade virtual. E por falar em realidade virtual, vamos ver o que isso significa. Realidade virtual é uma tecnologia baseada em um sistema computacional que cria ambientes virtuais em que o usuário pode se inserir e interagir com seus elementos. E para ficar mais claro, né, para vocês relembrarem, quando a gente fala de realidade virtual, a gente está falando também de 4 sistemas que compõem essa realidade virtual, que começando então, né, com o sistema de projeção, que é quando o usuário está fora do mundo virtual, mas interage com elementos virtuais. E lembra aí do exemplo que eu citei para vocês, da exposição no museu? Então, você está ali num local que é real, que é o museu, só que a exposição ela não está acontecendo ali de maneira real, digamos assim. O que está sendo mostrado, está sendo projetado na parede do museu, nas paredes do museu, né? Por exemplo, as estatuetas, os quadros, tudo isso está sendo mostrado ali, projetado através de imagens e vídeos nas paredes do museu, né? Então, nisso aqui, eu estou retratando um sistema de projeção, porque eu estou num ambiente real, que é o museu, mas eu estou interagindo com elementos virtuais, que no caso são as imagens, os vídeos que estão sendo retratados nessa parede, projetados nessa parede, ok? Conseguiram relembrar? Agora a gente vai falar sobre um outro sistema, né, que é o de realidade aumentada. Na realidade aumentada, a gente vai ter a combinação ali de imagens reais e imagens virtuais. E aí, trazendo novamente o exemplo do jogo Pokémon Go, né? Onde você aponta a câmera do seu celular para um ambiente que é real, que pode ser a sala da sua casa, pode ser no seu quintal, pode ser num parque, né? Na rua da sua casa, qualquer lugar. Você aponta a câmera do seu celular e o objetivo desse jogo é você capturar os Pokémons, que são bichinhos virtuais. Então, nesse sistema, a gente está falando então de realidade aumentada, porque eu combino elementos de imagens reais com elementos de imagens virtuais, ok? Ficou claro? Bom, agora a gente vai falar sobre o sistema de mesa, que é quando o mundo virtual é projetado em uma superfície ou em um suporte no mundo real. E aqui a gente está falando basicamente daquelas imagens que são projetadas a partir de algo real, né? Como se fosse uma mesa, e essa projeção é como se fosse ali uma maquete, né, que estivesse sendo exposta. Essa maquete, obviamente, ela é projetada de maneira virtual. Então, a esse sistema eu nomeio de sistema de mesa, ok? E, por fim, nós temos o sistema de simulação, que já vão ser dispositivos que fazem com que o usuário tenha a sensação de que, de fato, está dentro do mundo virtual. E, para esse sistema dar certo, eu vou precisar utilizar certos elementos, como, por exemplo, luvas, né, que vai me possibilitar sentir o toque, né, como se eu estivesse realmente tocando os objetos. Também óculos de realidade virtual, que vão simular como se eu tivesse, de fato, inserida naquele ambiente virtual, né? Então, nesse sistema aí, quando eu, de fato, parece que eu estou dentro desse ambiente que está sendo projetado para mim, eu estou falando, então, do sistema de simulação, né? E a gente utiliza esses sistemas aí em diversos aspectos, né? Quando a gente vai, por exemplo, jogar um jogo eletrônico, como os exergames, eu estou falando, então, de elementos que estão ligados à simulação, que é esse exemplo que eu acabei de falar para vocês, e também a realidade aumentada. E o RPG, que foi apresentado para vocês,
E jogos de combate, geralmente, eles estão ligados a sistemas de simulação, né? Eles simulam que você está naquele ambiente, que você está atirando de fato, né? Nesses jogos de combate. Ou projeção também é utilizado como sistema nesses tipos de jogos. Lembrando aqui que os Exergames estão relacionados aos jogos eletrônicos, ok? Aqueles jogos que a gente trabalha mais o intelectual, né? Mais as tomadas de decisão do que propriamente o movimento corporal em si. Isso não vai estar acontecendo, né, exatamente, mas você vai estar usando a sua mente, ok? Conseguiram compreender, então? Agora a gente vai falar sobre a esportivização do virtual, que é quando eu pego, né, eu transformo os jogos virtuais em práticas esportivas, práticas corporais reconhecidas, como os e-esportes. Então, quando eu falo de Exergames, eu estou falando de jogos eletrônicos, os quais eles são manuseados, né, obviamente por controle, mas o maior trabalho está aqui no raciocínio. Agora, quando eu falo de e-esportes, eu estou falando desses jogos eletrônicos que me possibilitam movimentar o meu corpo. E aí eu estou falando do FIFA, do xadrez online, aqueles jogos que simulam danças, né, que dão um comando ali na tela e você tem que executar. Através dos e-esportes, eu posso praticar determinados esportes que eu não teria acesso, por exemplo, comumente ali, como o jogo do golfe, né, como o tênis. Então, através desses jogos, eu posso simular que eu estou ali, né, rebatendo, né, com a raquete de tênis, ou então jogando ali o golfe, né, fazendo o movimento corporal. E isso é bom porque estimula a prática corporal de uma maneira mais divertida, mais próxima à realidade ali, principalmente dos jovens, dos adolescentes. Ok? Muito bem. Agora vamos passar para um outro assunto, que é o basquetebol, né? Foi apresentado para vocês essa modalidade esportiva, e vocês já observem na imagem, relembrem aí quais são os principais elementos que vão compor essa atividade, que aí eu tenho a utilização da cesta, né, e da bola, que ela tem uma característica aí bem peculiar, né? Então, vamos relembrar as características principais do basquetebol? O basquetebol, ele, como vocês vão olhar aí na cartela, ele é um esporte coletivo disputado por duas equipes, onde cada equipe vai comportar 5 jogadores em quadra. Então, aqui eu já sei que são várias pessoas, né? No caso, 5 pessoas em cada time que vão disputar. Portanto, a gente está falando aqui de um jogo coletivo, ok? Muito bem. Então, como características a mais aí, como eu falei para vocês, eu citei para vocês, tem o uso da cesta e da bola de basquete, que aí depois vocês vão relembrar que essa bola de basquete, a altura da cesta, ela vai ser adaptada justamente a realidade que vai estar sendo jogado, né? No caso ali, depois quando eu for abordar para vocês o mini handebol. Muito bem. Então, como mais características que eu posso abordar dentro do basquetebol, eu vou ver que o objetivo principal do basquetebol é fazer pontos arremessando a bola na cesta do adversário. Então, essa é a forma que eu consigo pontuar e ganhar, obviamente, né, do meu adversário, justamente acertando essa bola na cesta do adversário. O tempo de jogo, eu relembro, então, que são 4 períodos de 10 minutos, isso para jogos oficiais ali pela Federação Internacional de Basquetebol, que é a FIBA. Agora, se são campeonatos, se são jogos dirigidos ali pela NBA, né, que é a principal liga esportiva dessa modalidade, aí eu já estou falando de 4 tempos de 12 minutos. Agora, vamos relembrar aqui, né, falando sobre o mini basquete, nós vamos relembrar as diferenças e as diferenças, né, que se encontram dentro dessas modalidades, né? Vamos ver então aí na cartela para vocês que o basquete e o mini basquete, eles são jogados na mesma quadra, ok? Então, relembrando que o mini basquete, ele vai ser uma modalidade do basquete adaptada para crianças de até 12 anos. E, obviamente, ele vai ter também outras adaptações, que aí, nesse caso, já vão divergir, né? No caso do basquete tradicional, a bola, ela vai ter 74,9
centímetros de circunferência e pesar 623 gramas. No caso do mini basquete, a bola ela já vai ter entre 68 e 73 centímetros de circunferência e o peso vai variar entre 450 e 500 gramas. A cesta também, no basquete tradicional, ela vai estar a uma altura de 3,05 metros do chão. Já no mini basquete, ela já vai descer um pouco, vai ficar 2,60 metros do chão. E no basquete tradicional, as regras elas vão seguir as regras oficiais estabelecidas para a modalidade. E no caso do mini basquete, essas regras elas já serão adaptadas para a necessidade desse público, né, que são crianças ali de até 12 anos, ok? Muito bem. Agora que a gente abordou aqui sobre o basquetebol, vamos continuar aqui falando agora sobre o handebol, que é outra modalidade esportiva também que eu trouxe aqui para vocês. Então, como vai aparecer aí para vocês a imagem, né, do handebol. Então, já observem as características aí, relembre as características dessa modalidade e vamos agora relembrar os principais pontos, né, que vão definir essa modalidade. Então, o handebol, ele é um esporte coletivo, portanto, é um esporte que é praticado por mais, né, de uma pessoa, disputado por duas equipes compondo 7 jogadores em cada equipe. O objetivo principal dessa modalidade é marcar o maior número de gols. A duração do jogo são 2 tempos de 30 minutos, com um intervalo de 10 minutos entre esses tempos, ok? A sua quadra ela vai medir 40 metros de comprimento por 20 metros de largura, e aí tem uma área específica, que é a área do goleiro, que ela vai ter 6 metros de distância do gol. Lembrando que essa área ela não pode ser invadida por nenhum outro componente de equipe ou equipe adversária. A área do goleiro é apenas para o goleiro se movimentar, ok? Agora falando sobre o mini handebol. O mini handebol ele vai servir justamente para isso, né? Para ser inserido ali com crianças de até 12 anos, ok? E como aspectos gerais do mini handebol, vamos relembrar aqui. É uma versão do handebol feita especialmente para crianças, né? Até 12 anos. É divertida, com jogos e brincadeiras, com ou sem bola. Então, é uma dinâmica totalmente diferenciada. Ajuda a aprender os movimentos do handebol de forma leve e divertida, e todo mundo joga junto, meninos e meninas, ou seja, não existem muitas regras aí, seguindo as regras oficiais, de fato, do esporte de alto rendimento do handebol, ok? E para que serve, então, esse mini handebol? Ele vai servir para ensinar como jogar handebol, mas sem se preocupar em ganhar ou perder. Então, o objetivo principal dessa dinâmica não é a vitória em si, mas aprender cada processo dessa construção, né, de conhecimento e desenvolvimento dentro dessa modalidade. Ajuda também no trabalho em equipe, no respeito e na amizade, já que é um esporte coletivo, né? Então, precisa ter um trabalho em conjunto. Não tem treinos difíceis nem regras complicadas, o importante é brincar, aprender e se divertir, ou seja, transformar esse momento em um momento prazeroso, diferentemente de quando você está no alto rendimento, que ali você tem que fazer aqueles exercícios repetitivos, né, um pouco cansativo. Mas no mini handebol ele já entra para uma outra vertente que é mais lúdica, mais de divertimento, justamente para atrair esse público, para não espantar, né, com aqueles trabalhos meio chatinhos ali que exige o alto rendimento. E dentro do mini handebol, nós temos algumas categorias, como vocês vão observar. O mini A, né, ele é jogado com 4 jogadores em cada time, e quem está com a bola pode segurá-la por até 5 segundos. Lembra que a regra oficial, né, do handebol é que eu consigo segurar essa bola por até 3 segundos. Aí eu já tenho que passar para o meu companheiro de equipe ou fazer o lance, ok? E no caso do mini A, eu consigo segurar essa bola por até 5 segundos. Já no mini B e C, 5 jogadores estão em cada time e quem está com a bola pode segurá-la por até 3 segundos. Não tem reservas fixos, todos jogos e se revezam, justamente porque o objetivo é você experienciar cada etapa ali do jogo, cada posição de jogador, para ver qual você se identifica, qual você se destaca.
Qualquer jogador pode virar goleiro durante o jogo, é só você avisar o árbitro que você quer mudar essa posição, justamente para você conseguir também estar ali no lugar do goleiro. Cada um marca um jogador do outro time, ou seja, eu faço uma marcação individual, marcação um por um, né? Os times atacam sem posições fixas e normalmente não tem placar e o tempo do jogo ele pode variar, ou seja, são regras aí mais abertas, mais amplas, atingindo a necessidade desse público, né? Justamente porque estamos falando de crianças de até 12 anos que estão em fase de desenvolvimento, portanto, essas atividades devem ser adaptadas para ir de encontro a essas necessidades, tá bom? Agora, nós vamos relembrar aqui sobre jogos do contexto comunitário e regional. Vamos ver um pouco sobre o que são esses jogos do contexto comunitário e regional. Então, na cartela, diz assim: fazem parte da cultura das comunidades, são brincadeiras criadas ou adaptadas com materiais simples, que ajudam a desenvolver a criatividade, o trabalho em equipe e o respeito às tradições locais. Então, quando eu falo de jogos do contexto comunitário e regional, eu estou falando daqueles jogos que passam, né, um conhecimento para as próximas gerações, que passa uma cultura, né, a origem de um povo, retrata ali o cotidiano daquele lugar. Os jogos tradicionais, né, os jogos do contexto comunitário e regional, eles têm essa bagagem que é repassada ali de geração em geração. Para relembrar, então, uma brincadeira, um jogo que eu trouxe aqui para vocês, vai aparecer aí na telinha para vocês o campo de barra-bandeira. Então, observe que nesse campo existe uma divisão no meio, que vai, obviamente, dividir o campo, né, entre as equipes opostas. Cada equipe vai se identificar de uma forma, pode ser por cor ou qualquer outro elemento. No fundo dessa quadra, nós temos aqui duas bandeiras, posicionadas uma em cada extremidade dessa quadra. E o objetivo principal dessa atividade é justamente você conseguir capturar a bandeira da equipe adversária, passando pelo campo da equipe adversária sem se deixar tocar, né, sem se deixar pegar, e trazer essa bandeira para dentro do seu campo. Se você consegue fazer esse percurso sem ser pego, a sua equipe, obviamente, vai ganhar, ok? Então, lembrando também que a barra-bandeira ela vai ter diversos nomes, dependendo do lugar onde ela vai estar sendo jogada. Vocês viram ali no mapinha do Brasil, né, que cada localização ali, cada estado, ele vai conhecer essa brincadeira por um nome diferente, né? Mas aqui a gente conhece como barra-bandeira. Muito bem. Agora a gente vai falar sobre os esportes de campo e taco, que vocês vão ver que vai estar linkado ali com um outro jogo também regional, ok? Então, o que são esportes de campo e taco? São esportes em que os jogadores usam um taco para rebater uma bola e depois correm por bases para marcar pontos. E aí nós temos os exemplos: beisebol, cricket, entre outros. Vamos relembrar, então, um pouco dessas duas modalidades aí que foram citadas? Começando, então, pelo cricket. Esse esporte possui sua origem na Inglaterra, em 1566, no século XVI. Surgiu a partir de um esporte rudimentar da época medieval, chamado de stowball. Sofreu, então, ao longo dos anos, muitas modificações, até chegar ao formato de hoje. É uma paixão nacional em países como Reino Unido, Índia e Paquistão. E a outra modalidade que eu tenho aqui também é o beisebol. Como vocês vão ver aí, é um esporte que é praticado com uma bola e com um taco, né? E vem ali do termo da língua inglesa chamada de baseball, ok? Então, nessas duas modalidades, vocês já observem que os esportes de campo e taco vão utilizar esses dois elementos aí para o jogo acontecer, para ser possível jogar essas duas modalidades, que no caso é o taco e a bola. E o objetivo é justamente você rebater essa bola o mais longe possível para poder você fazer as movimentações a fim de pontuar dentro dessas modalidades. Só que aí a gente já consegue observar que para praticar essas duas modalidades, eu preciso ter elementos específicos, eu preciso ter um campo específico, e para resolver essa questão, para tornar esses esportes de campo e taco mais acessível, surgiu então o tacobol, que é conhecido também como betis, né? O tacobol é uma versão brasileira e bem criativa dos jogos com taco. E aí ela vai ter duas possíveis origens, né? Uma com os jangadeiros no Brasil e a outra com os marinheiros ingleses. Então, quanto à sua origem, existe aí essa divergência,
experiência, mas é uma brincadeira, é um jogo que surgiu para suprir essa necessidade. Observe na imagem aí que é uma brincadeira, é um jogo que eu consigo adaptar esses materiais, né? O taco, ele pode ser muito bem substituído por um cabo de vassoura, por um pedaço de madeira, né? Você pode confeccionar o seu próprio taco, e aí eu estou utilizando 2 garrafas PETs, né, para servir ali como base, e a bola também ela pode ser adaptada, inclusive confeccionada, né? Contanto que essa bola ela tenha ali um peso ideal para que quando você rebata essa bola, ela vá ali para bem longe. Então, ela não pode ser muito pesada, tá bom? Então, é uma brincadeira, é um jogo que eu consigo fazer as adaptações, eu não preciso necessariamente também estar num campo específico para realizar essa atividade. Por isso que ela, de fato, veio de encontro a suprir essa necessidade, né, justamente de tornar os esportes de campo e taco acessível, de maneira que eu posso ter fácil acesso a esses elementos e poder praticar esses esportes de campo e taco. E serve também como base para a prática esportiva, né, do beisebol, do cricket, por exemplo, né? São habilidades que são desenvolvidas dentro dessa atividade que eu consigo trabalhar muito bem dentro dessas modalidades esportivas que eu acabei de citar. Vamos ver, então, de maneira mais clara, quais são as semelhanças e as diferenças entre o jogo de taco e o beisebol e o cricket. Na cartelinha aí para vocês vai aparecer que semelhanças nós temos o uso do taco e da bola, né, como elementos principais ali desse jogo, tanto no tacobol quanto no beisebol e no cricket. E ali também eu consigo observar que existe essa semelhança na questão de rebater a bola para o mais longe possível. Em todas essas atividades eu tenho que executar essa ação. E o objetivo principal é o quê? Marcar pontos, cada um ali à sua maneira, mas de certa forma o objetivo principal é marcar pontos. Agora, falando sobre as diferenças, eu vejo que no tacobol eu preciso apenas de 2 duplas para a brincadeira, para o jogo funcionar, para ele acontecer. Já no beisebol e no cricket, eu preciso ali de um número maior de jogadores para poder tornar a jogada possível, né? Eu não consigo fazer isso só com 2 pessoas em campo. No beisebol e no cricket também, eu preciso de um campo oficial com dimensões oficiais para poder tornar o jogo possível, né? Já no tacobol, ele pode ser jogado em qualquer lugar, como vocês conseguiram observar na imagem que eu mostrei para vocês anteriormente. Ou seja, ficou aí claro para vocês as semelhanças e as diferenças entre o jogo de tacobol, o beisebol e o cricket? Lembrando que eles fazem parte de uma classificação que são considerados jogos, né, esportes de campo e taco. Relembrando que os jogos de campo e taco vão utilizar 2 elementos principais para fazer a dinâmica desses jogos acontecer, que é o quê? A utilização ali do taco e da bola, que tem como objetivo essa bola ser rebatida por esse taco e ir o mais longe possível para poder as equipes marcarem ponto, fazerem as movimentações necessárias a fim de marcar ponto e, obviamente, vencer a jogada. Certo? Então, ficou claro para vocês as diferenças, ali também a respeito do mini handebol, do mini basquetebol. Lembrando que quando entra essa nomenclatura aí, né, mini, é justamente para adaptar essas atividades esportivas para um público específico, né, que é aquele público, né, de crianças de até 12 anos, justamente para vir com o objetivo de fazer com que essas crianças sejam expostas, né, consigam experimentar essas atividades de uma maneira mais prazerosa, mais lúdica, e assim conseguir também, através, né, do seu desenvolvimento motor, cognitivo, chegar ali ao objetivo, né, que é aprender cada posição dessas jogadas e experienciar de uma maneira positiva, sem traumas, né, porque nos esportes de alto rendimento, geralmente é um pouco mais, tem um pouco mais de sacrifício, né, justamente nessa rotina de treinamento. Então, o mini handebol e o mini basquete, eles vêm justamente para atender a essa necessidade. Muito bem, então conseguiram relembrar aqui os principais pontos abordados dentro dessa unidade? Espero que vocês tenham gostado desse momento. Eu fico por aqui e desejo a vocês ótimos estudos.